Olá, meus caros, sejam bem-vindos e bem-vindas para a gente falar sobre o ano de 2024. E a gente costuma começar, né, falando sempre dos regentes do ano. A gente tem sempre um regente astrológico, que esse ano vai ser Saturno. Ultimamente, enfim, alguns astrólogos não andam muito adeptos da gente falar dos regentes clássicos do ano, mas isso é uma coisa, enfim, tradicional, basicamente, e esse ano vai ser Saturno. E não coincidentemente, mas sincronicamente, o ano é um número 8, né, que também é um número regido por Saturno. Então nós já sabemos de antemão que, por ser um ano de Saturno, é normalmente um ano em que a gente tem que cortar um pouco as arestas, tentar encontrar um equilíbrio, porque em algum quesito da nossa vida a gente anda se excedendo, a gente anda exagerando, a gente anda precisando fazer, digamos, um enxugamento, restringir algumas coisas para que a gente retome naquela área um equilíbrio. Seja, por exemplo, na área física, porque exagerou, enfim, está um pouco cansado ou está com estresse, seja na área, enfim, financeira ou na área afetiva. Em alguma delas a gente vai ter que fazer, digamos que uma correção de rotas. Eu gosto muito do Saturno porque ele é um planeta objetivo. Ele não fica enrolando, ele não fica, enfim, tentando fazer alguma coisa. Não, ele faz. Ele efetivamente diz, gente, é aqui que nós precisamos tirar, limpar, arrumar, ajeitar e etc. Né? Por exemplo, no mapa do Brasil, isso está acontecendo na casa número 1, quer dizer, o país como um todo está em auditoria. E a gente tem percebido isso, né, ao longo desse último ano e vamos perceber ainda pelo próximo ano que isso vem acontecendo. Né? Depois ele vai passar para a área de finanças, né? Isso já no ano que vem, e aí a gente vai perceber que ainda temos muita coisinha para enxugar. Né? Mas é para isso justamente que estamos aí. Né? A mesma coisa acontece com o número 8. O número 8, ele é, primeiro, não só regido pelo Saturno, como também um número em que a gente está no 8º ano de um ciclo, que normalmente dura 9, né? O ciclo dura 9 anos, então nós vamos terminar esse ciclo no final de 25, e este é o ano em que a gente faz a colheita concreta, né? Então, no ano 7, a gente, na verdade, estabeleceu um planejamento, a gente percebeu como é que teria que agir, para que no número 8 a gente conseguisse justamente conquistar o que a gente vem plantando, semeando nos últimos 8 anos, né? Nos últimos 7. Agora, no 8º, a gente colhe. E às vezes no começo do 8º a gente ainda continua precisando dar um equilíbrio, uma ajeitada e etc. Esse ano vai ser diferente, o próximo vai ser diferente deste de 2023. Em 2023, normalmente, a gente no primeiro semestre ajeita uma colheita que é feita de melhor maneira no segundo. E nesse ano não aconteceu isso, quer dizer, não colhemos nem no primeiro nem no segundo. Mas no ano que vem a gente vai ter justamente o primeiro semestre mais farto do que o segundo. Então nós temos sempre nessa ocasião, né, da passagem de 31 para o primeiro, o Sol aqui embaixo, e esse ano ele vai estar fazendo um grande triângulo com a Lua em Virgem, no final da casa 11, quase 12, e o Júpiter aqui no final da 7, quase 8. Então a gente tem um triângulo muito harmônico, né, em 3 signos de terra, o que nos conta também que, digamos que o plano físico, a realidade, estarão, de certa maneira, assim, harmônicas e relaxadas, estabilizadas e etc. Mas, de certa maneira, a gente vai estar num momento estável, harmônico e alegre, inclusive, né? Porque esse tipo de figura triangular é uma figura sempre que traz uma expressão, traz uma alegria, traz um contentamento, né? Agora, a gente tem, logicamente, alguns desafios. Um deles é Saturno,
que vai estar fazendo com a Lua e com a Vênus uma certa tensão, né? Isso nos diz que, digamos, que podemos ter alguns desafios afetivos durante a festa, digamos, de Réveillon, né? Então a gente vai ter uma oposição de Saturno à Lua, né? E também uma tensão com a Vênus, né? Quem vai estar realmente fazendo uma concentração meio agitada são 3 planetas que vão estar na casa 3, né? Que já é uma casa normalmente mentalmente agitada, e também uma casa de deslocamentos, de dançar. Podem ter pessoas em festas, em boates e etc. Então isso fala um pouco desse barulho, dessa juventude, dessa alegria. 3 planetas no signo de Sagitário. São eles Marte, Mercúrio e Netuno. Mas são os únicos que estão um pouco, digamos, fora da harmonia e da calma e da tranquilidade que nós vamos poder desfrutar nesse Réveillon. Estaremos então também com o ascendente no signo de Libra. E Libra por si já é um signo de equilíbrio, de harmonia, de justeza, de justiça e de relacionamentos, né? Que logicamente numa ocasião como essa é o assunto mais importante, né? A maneira como a gente está se dando com as pessoas e, enfim, comemorando com elas. Então, esse é o nosso mapa da passagem. Logo no dia 2, o Mercúrio, que está retrogradando, né? Já está agora, né, nesse final de ano, retrogradando, ele vai começar a entrar no movimento direto. Mas toda vez que o planeta começa a andar, na verdade ele não começa, ele para, porque ele está voltando para trás, ele para poder andar para frente. Então esse dia, que é o dia 2 de janeiro, ele estará estacionário. Então não é um dia para a gente começar nada, tá? Vamos começar realmente no dia 3, no dia 2 a gente vai ver que haverá muito trânsito, congestionamento, as pessoas voltando para casa, porque como domingo é dia 1º, em geral as pessoas não se mexem muito dia 1º, né? Então é no dia 2 que esse movimento maior vai estar acontecendo. E então vamos começar a vida no dia 3, ok? O dia 3 na verdade será 3 mais 4, 3 mais 1, 4, e mais 8, 12, quer dizer, também não será um dia agitadíssimo, tá? Mas entre 3 e 4 a gente vai estar começando as nossas atividades aí também num clima um pouco mais tranquilo. No dia 11 de janeiro a gente tem justamente a próxima lua nova, a lua nova já em Capricórnio, né? Aí já um pouco mais para frente, e ela será às 8h58 da manhã, horário de Brasília. Capricórnio, vocês sabem, é o próprio signo regido por Saturno. Então, o ano já começa mostrando ao que veio, né? Capricórnio é, assim como Saturno, um signo de terra, um signo pragmático, objetivo, prático, que costuma ser muito trabalhador, muito ambicioso, realista, realizador, né? Concretizador, produtivo. Então a gente começa, a partir do dia 11, um ritmo muito mais intenso, né? Perseguindo muito mais as nossas metas, os nossos objetivos, que certamente a gente estabeleceu antes, né? E o Capricórnio, ele tem uma qualidade incrível. Ele sabe muito bem escolher os seus aliados, né? Quer para ajudá-lo, quer pessoas a quem ele se reporte, com quem ele trabalhe, enfim, tanto para cima quanto para baixo, porque ele sabe muito bem quais são as boas qualidades de cada um. Então ele sabe também escolher as pessoas para as melhores funções. Por isso que ele consegue obter de uma equipe uma eficiência incrível, porque justamente ele sabe escolher quem colocar em cada lugar. O mapa dessa alunação, ele vai estar com mais movimento no primeiro quadrante e depois no último. Como vocês sabem, cada quadrante corresponde a uma semana do ciclo. O primeiro, portanto, a primeira semana muito ativa, e depois a última, né? Ou seja, quando a lua mingua. A primeira, quer dizer, nós estamos com o ascendente no signo de Peixes e com Saturno ali. Então,
mais um grande sinal de Saturno de que ele está no comando do ano mesmo, né? Então nós vamos ter o ascendente em Peixes, né? Com Saturno logo ali. Então a gente já sabe que de cara nós vamos ter, a partir do dia 11, que é o dia da alunação, 9 horas da manhã, como dissemos, nós vamos ter já que começar a fazer alguns ajustes, né? Restrições, ajustes, organizações, enxugamentos e etc. de cara. Provavelmente teremos também notícias a esse respeito, né? Notícias que são, enfim, de caráter mais genérico, mais universal. E isto a partir logo de cara. E uns dias depois, ao contrário, a gente tem um efeito contrário, que é o efeito Netuno, né? Netuno não é um planeta muito claro, ele não é um planeta explícito, ele não faz os movimentos com sinais, né, muito definidos, e ele vai estar em tensão com Mercúrio, que está lá em cima no meio do céu. Então a gente vai ter já ali no terceiro, quarto dia, notícias um pouco dissonantes, tá? Ou seja, preste bastante atenção aos fatos, aos dados, aos textos, enfim, às conversas, porque nada estará muito claro nesse momento. E já ali mais ou menos no final da primeira semana, aí nós temos um movimento bastante interessante, que nós temos Júpiter na casa 3, que é uma casa de comércio, de movimento, de atividade, de negócios, de acordos, de contratos, em excelente relação com Marte, que está lá na casa 11. Marte vai estar no signo de Capricórnio, Júpiter está no começo de Touro, ambos já caminhando direto, aliás, principalmente o Júpiter, né? Ele já terá começado a andar na primeira semana já do ano, né? Ele caminha direto, isso é uma notícia excelente. Logo depois, ou junto praticamente com o Mercúrio, o Júpiter também já estará caminhando, 2 planetas de comunicação, de atividade, de comércio, de negócios. Então, tudo isso já terá, enfim, engatado desde os primeiros dias do ano. E aí, ao acontecer essa lua nova, no final da primeira semana, que deverá ser algo como ali dia 18, 17 de janeiro, a gente tem esse triângulo ativando muitíssimo bem, né? As atividades que sejam mais concretas, objetivas, financeiras, materiais, acordos, contratos, enfim, tudo fluindo muito, muito bem, já um pouco antes da lua crescente. Aí nós temos a lua crescente e a lua cheia em estados mais tranquilos. Nós vamos ter da casa 4 até a casa 10 praticamente nenhum planeta, o que quer dizer nenhum evento especial. É claro que tem movimento, as coisas vão se desenvolvendo, o ciclo vai andando e vai, logicamente, fazendo com que as coisas fluam dentro de uma harmonia já esperada ou planejada. E aí a gente tem a última semana em que teremos lá na casa 10 a Vênus em Sagitário, que está em ótimo aspecto com Quiron, na casa número 2. Isso, de certa maneira, diz que a gente estará crescendo, talvez de uma maneira calma e tranquila, não exatamente com grandes avanços financeiros, sobretudo. Em seguida, a gente tem aquele Mercúrio, o mesmo Mercúrio que a gente já tinha visto relacionado ao Netuno. Então, volta de novo essa espécie de dúvida, de desconfiança, de achar que não estou com muita certeza do que está acontecendo e tal. E aí nós temos, finalmente, os luminares, né? Então, os luminares, Sol e Lua, que estarão em Capricórnio, estarão na casa 11, que é uma casa do futuro, que é uma casa de planejamento futuro, de eventos futuros, fazendo uma certa alusão a justamente esse ciclo que vai estar terminando, mas que terá trazido um crescimento significativo. Esses 2 planetas, Sol e Lua, estarão próximos, não muito próximos de Plutão, né? O Plutão até não está muito forte, né? Nem muito intenso nesse ciclo, ele já está bem no finalzinho do signo de Capricórnio,
e logo entrará, inclusive, em Aquário, que é a nossa próxima notícia. Mas, quanto ao ciclo em si, ele não terá feito grandes movimentações, apesar de estar regendo a casa do exterior, dos movimentos exteriores, enfim, de todas as nações externas ao Brasil. Ele também rege o Brasil e eles estarão mais ou menos nesta mesma posição no mapa do Brasil. Portanto, a gente vai estar trabalhando muito, nós como povo brasileiro, os projetos futuros, né? No mês de janeiro. E depois a gente sabe que fevereiro é o mês do carnaval, então tudo para mesmo no Brasil, né? Mas nós vamos ter até a alegria de conseguir avançar um pouco nesse primeiro mês de janeiro. Bom, então esse mês de janeiro vai ser bem agitadinho, porque nós vamos ter então o Mercúrio retomando o movimento dia 2, junto com Júpiter, né? Isso é excelente. E depois nós vamos ter, além da lua nova de 11 de janeiro, nós vamos ter um movimento novíssimo no céu, que é o Plutão entrando no signo de Aquário. Na verdade, neste ano de 23, ele já teve por alguns meses no comecinho do signo e voltou para trás, e agora praticamente todo o segundo semestre em Capricórnio, arrematou, fechou uma série de atividades e movimentos e situações que precisavam ser de alguma maneira resolvidas. Retorna agora dia 21 de janeiro para Aquário, e aí nós vamos inaugurar um tempo absolutamente novo. No finalzinho do ano ele volta um minutinho para Capricórnio, 2 meses, mas não vai fazer diferença. Na minha opinião, ele entra agora em Aquário e ali vai começar a fazer já as grandes alterações que vão perdurar por 20 anos, gente. Né? O Plutão desta vez ficará 20 anos no signo de Aquário até 2044, né? Então, vocês imaginam que essas mudanças serão intensas e significativas. Vamos fazer um raciocínio que é o seguinte: Plutão é o regente do signo de Escorpião. Então, em Escorpião, a gente sabe que é o meio do outono, quando toda a natureza perde as suas folhas e tudo fica com os galhos parecendo secos e parecendo que não há mais vida. Não é verdade, porque por baixo da terra a gente tem um intenso movimento. E então essa grande transformação, essa grande mudança que na verdade se dá, digamos, nas catacumbas, né, do elemento, nas catacumbas do signo de Escorpião, imaginem este movimento, só que em Aquário, que é o céu, né? Então nós estamos falando primeiro de uma revolução energética, com certeza, porque o Plutão fala justamente do petróleo que se pega embaixo da Terra, e a gente está começando a falar justamente de uma energia limpa, de uma energia celeste, eólica ou, enfim, solar, né? Quer dizer, tudo que é produzido pelo ar, pelo sol e etc, né? Então, de cara já isto, de cara também um signo de enorme tecnologia, quer dizer, bem diferente de Plutão, no sentido de que Plutão é muito emocional, é muito das entranhas, é muito das digestões, né? E o Aquário, ao contrário, ele é muito do mental, do olhar para frente, do perceber para onde a gente está indo, um signo de intuição e não de mediunidade ou de dentro para fora, né? O Aquário é muito mais de fora para dentro, ele percebe o mundo e, de certa maneira, vai tentar mudá-lo. Uma outra coisa importante desse signo é a questão da liberdade, da autonomia, das livres iniciativas de cada um, todo mundo querendo a sua individualidade, lutando por si, né? Então, são todas essas diferenças que nós veremos. Então, nós vamos ver bastante essa divisão céu e terra, né? Bastante, ainda no começo, evidente que a intensidade emocional é enorme, e depois a gente vai entrar, provavelmente, da metade para o final, num momento mais, até mais frio, né? E isso já terão se passado algo como 10 anos. Enfim,
vamos viver um momento muito diferente e uma fase muito diferente da humanidade. Agora, não é só isso que a gente vai ter, né? Nós vamos ter também no primeiro semestre uma conjunção muito importante, na segunda metade do mês de abril, mas já funcionando por todo o mês de abril, que é uma conjunção de Júpiter com Urano, justamente o regente de Aquário, mas isso no signo de Touro. Todo mundo está esperando um ano, né, financeiramente difícil, materialmente difícil. Eu, francamente, não estou. Eu acho que essa conjunção vai ser um momento muito feliz, porque esses dois planetas, Júpiter e Urano, juntos, costumam ser bem novidadeiros, para melhor, para o positivo, para o afirmativo, no signo de Touro, que é o signo do dinheiro, né? Agora, é claro que quem tiver dinheiro envolvido em bolsa, em questões um pouco mais, digamos, de jogos e coisas por aí, vão ter que prestar mais atenção nas suas apostas, evidente. Né? Porque como podem acontecer coisas repentinas para o bem, também podem não ser positivas. E depois a gente tem Júpiter entrando em Gêmeos, no signo, enfim, oposto ao dele, já no comecinho de junho, né? E depois, no segundo semestre, a gente não tem grandes mudanças de planetas em signos. Então, no segundo semestre, a gente não tem grandes mudanças. O Saturno continua avançando no signo de Peixes, né? E vai percorrer, na verdade, já o segundo decanato também, e só vai lá na frente fazer sua retrogradação. O segundo semestre será de maiores retrogradações de todos os planetas, né? Então, eu recomendo que vocês leiam o texto lá no site, né? Agora, com relação aos eclipses que nós vamos ter esse ano, normalmente a gente tem um par deles no primeiro semestre e um par no segundo, né? Então, sempre que a gente tem num signo uma lua nova, depois vamos ser na cheia ou vice-versa, tá? Esse ano isso vai acontecer, um eclipse acontece sempre quando Sol, Lua e Terra estão tão alinhados que alguém tampa alguém, né? O primeiro deles nós vamos ter no eixo Libra e Áries, vai ser nos meses de abril e de maio, sendo nas luas cheias e depois na lua nova, respectivamente. Portanto, na cheia em Libra e depois na nova em Áries. Né? E aí nós vamos ter depois em setembro e outubro em Peixes e Libra. A gente vai tendo sempre, a cada eclipse, ele vai andando para trás, então às vezes muda o eixo. No segundo semestre vai mudar já para Libra e Peixes, para em 25 ser em Peixes e Virgem. Tá? Então no segundo semestre nós vamos ter na lua cheia de Peixes em setembro e depois na lua nova de Libra em outubro, ok? Recomendo que vocês vejam depois os detalhes lá no site e que também não precisam ver tão antecipadamente, porque o ideal é que a gente veja essas coisas um mês antes delas acontecerem, né? Senão a gente não acompanha nem o que está acontecendo e nem o que vai acontecer. E por fim vamos falar das movimentações do Mercúrio retrógrado, o único planeta que vai retrogradar esse ano, né? Então, o Mercúrio vai retrogradar nos meses agora, né, janeiro até dia 2, depois em abril ele retrograda por 3 semanas, né? Depois ele retrograda em agosto, quase também o mês todo, e finalmente em novembro, entre o final de novembro e a metade de dezembro, né? Então, esse ano ele vai retrogradar praticamente 4 vezes, né, contando com essa que nós estamos agora. E, por fim, realmente para arrematar, nós vamos ter um movimento de retrogradação de Marte, mas só lá em dezembro do ano que vem, né? Em dezembro de 24, portanto. Ele vai retrogradar no signo de Leão, né? E a gente, então, também oportunamente pode consultar no site todos esses detalhes, ok? Então, eu desejo a todos que 2024 seja mais generoso,
seja mais palpável, seja mais gordinho, seja mais abundante, seja mais, enfim, pacífico para todos nós, principalmente para os países que estão, infelizmente, né, em tensão muito forte, e que nós aqui consigamos aí atingir algumas metas que a gente está querendo tanto, né, para poder ter uma vida um pouquinho mais tranquila aqui no Brasil também. Então, um grande abraço para cada um de vocês, comemorem muito os seus finais de ano e também os seus natais, e um abraço para toda a família, um abraço para os meus amigos, para os meus colegas, né? E para, enfim, para os brasileiros todos que merecem um pouquinho de alegria, ok? Um grande abraço, gente. Tchau e até o ano que vem. Ele disse para ser feliz e se lançar